Pessoal, sejam bem-vindos e hoje a gente vai resolver essa questão 16, tá? Da prova de matemática da Escola Naval 2020-2021. Ela diz o seguinte: em uma pista plana quadrangular com 10 metros de lado, um corredor se encontra no vértice A e se locomove com velocidade constante 4v em direção ao vértice B. Outro corredor se encontra no vértice D e se locomove com velocidade constante 3v em direção ao vértice A. Sabendo que os corredores começaram a se locomover no mesmo instante de tempo, a menor distância em metros registrada entre eles é igual a... Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que se situar no espaço, tá certo? Então a gente tem um corredor aqui em A, ele vai se locomover para B, e a gente tem um corredor em D que vai se locomover para A, tá certo? Então, o corredor A está ao longo desse segmento aqui e o outro corredor está ao longo desse segmento aqui, tá certo? Obviamente, vai haver um ponto aqui para esse corredor de AB aqui e o corredor de DA, em que a distância entre eles vai ser mínima, tá? Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente se situar no espaço, tá ok? Então, eu coloquei as coordenadas aqui, olha só. Coordenada do ponto A eu chamei de 0, 0, tá? Como se fosse a origem do nosso plano cartesiano, tá? O B é o ponto 10, 0, C é o ponto 10, 10 e o ponto D é o ponto 0, 10, tá bom? Isso aí a gente está representando em coordenadas, tá? E aí eu coloquei aqui, pessoal, o corredor de AB ele corre com velocidade 4v, tá? Em direção ao vértice B. E o outro corredor ele corre em direção a A, né? Com velocidade constante 3v, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que equacionar a posição dos corredores, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar, equacionar a posição dos corredores. Então, olha só, para o corredor que se encontra no vértice A, eu chamei aqui de corredor A, né? Chamei de corredor A. Então, a posição do corredor A em função do tempo vai ser dada por x de A e y de A, tá certo? Então, o x de A, pessoal, esse corredor aqui da horizontal, ele vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá certo? Movimento uniforme, tá? Então, vai ser 0 mais 4vt, tá certo? No instante t, tá? Eu chamei de instante t. E a posição y dele vai ser 0, tá certo? Porque ele não vai se movimentar verticalmente, ok? E o outro corredor, pessoal, eu chamei de corredor B, tá? Só um detalhe, corredor A não tem a ver com o vértice A, não. Corredor B também não tem a ver com o vértice B. Corredor A é o corredor que está correndo aqui na horizontal, tá certo? E o corredor B é o que está correndo aqui na vertical, tá? Só convencionei isso aí, mas não tem a ver com a coordenada não, tá certo? Então o corredor A ele corre na horizontal e o corredor B ele corre na vertical. Então a coordenada do corredor B, pessoal, vai ser dada por xb e yb, tá certo? Então o x de B, o x do corredor da vertical, ele não vai se alterar, porque ele vai percorrer apenas na vertical, tá certo? Então o x dele vai ser 0. Tá? Porque ele corre ao longo aqui dessa linha aqui, tá certo? E o y dele, pessoal, vai ser o y0 mais a velocidade vezes o tempo, tá certo? Só que o y0 dele vai ser 10, né? Porque ele começa no y igual a 10. E aí a coordenada dele vai reduzindo até... Vai reduzindo ao longo do tempo, né? Então vai ser 10 menos a velocidade dele vezes o tempo, tá? Então é 10 menos 3vt. E aí, pessoal, aqui no passo 3, eu falei de distância entre os corredores no instante t, tá? Como é que a gente vai representar isso daí? A distância entre o corredor A e o corredor B, ela vai ser dada por essa expressão, tá? Que nada mais é, pessoal, do que a distância de ponto a ponto, tá certo? Vai ser a distância do ponto do corredor A para a distância do ponto para o corredor B, tá certo? Então vai ser xa menos xb ao quadrado, mais o ya menos yb ao quadrado, tira a raiz, a gente tem a distância, tá? Tanto faz o a menos b ou b menos a, pessoal.
aqui está ao quadrado, tá certo? Então, se der negativo o resultado aqui dessa subtração, não vai fazer diferença para a gente, tá certo? Então, tanto faz o A menos B ou B menos A, a distância vai ser a mesma. E aí, pessoal, só substituindo o XA e o XB e o YA e o YB, a gente vai encontrar essa expressãozinha aqui, tá certo? E se a gente desenvolver isso aí, a gente encontra essa expressão que é uma raiz quadrada e dentro dela uma equação, repara, uma equação do segundo grau, tá certo, pessoal? Vai ser 25 que multiplica VT ao quadrado, menos 60 que multiplica VT, mais 100, tá ok? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar VT de K. Você pode chamar de qualquer nome que você quiser, de P, de R, de S, tanto faz. Tá? Aqui no caso a gente vai chamar de K. VT é igual a K. Tá? Então a distância de A para B, pessoal, a distância, ou seja, do corredor horizontal no instante t para o corredor vertical no instante t, ela vai ser dada por essa expressão, a raiz dessa expressão quadrática aqui. Tá certo, pessoal? E aí, a distância entre eles vai ser mínima, pessoal, quando essa expressão quadrática for mínima. Tá certo? Essa expressão, repara só, aqui a gente tem o A maior do que zero, né? Então, isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para cima. Obviamente, essa parábola vai ter um ponto de mínimo, tá certo? Então, o ponto de mínimo dela é o que nos interessa, tá? Porque a raiz do ponto de mínimo vai continuar sendo um ponto de mínimo dessa função aqui, tá ok? E aí, olha só, o ponto de mínimo, a gente pode fazer duas coisas. Para quem lembrar, o y do vértice vai ser a distância, tá certo? A raiz, na verdade, do y do vértice, tá? Porque o y do vértice vai ser o mínimo dessa função aqui, tá? E a raiz dele vai ser a distância mínima que a gente procura, tá certo? Então, vocês podem derivar essa expressão aqui e igualar a zero, tá certo? Ou então lembrar que o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a, tá bom, pessoal? Vai dar o mesmo resultado. Então, aqui vai ficar menos delta, né? Que é b ao quadrado sobre menos 4ac, né? Sobre 4a. E aí, a gente vai cair nessa expressão aí e vamos descobrir que o y do vértice vale 64, tá? Ou seja, é o valor mínimo, tá? Dessa função aqui quadrática, tá ok? É o valor mínimo dela. Então, pessoal, efetuando essas contas aqui, ó, a distância mínima ela vai ser a raiz do y do vértice, tá certo? Então, ela vai ser a raiz de 64, que vai resultar em 8 metros, tá bom, pessoal? Que é o que ele pede no enunciado. Olha só, a menor distância em metros registrada entre eles, tá ok? Aí, pessoal, faço só mais uma observação. Aqui a gente quer só a distância, tá certo? Se porventura ele pedisse as coordenadas, a gente acharia o x do vértice, né? Porque o x do vértice seria o VT, né? Olha só, o x do vértice nosso seria o VT que tornaria essa distância mínima, tá certo? Então, se a gente encontrasse o x do vértice, a gente teria VT, e VT, pessoal, é velocidade vezes tempo, daria a unidade de distância, tá certo? Então, a gente descobriria o VT para esse cara vertical e o VT para esse cara horizontal, tá certo? Como eles partem do mesmo instante de tempo inicial, a gente conseguiria descobrir a coordenada que eles estariam para ter essa tal dessa distância mínima, tá ok? Então é isso, pessoal. Questãozinha bem bacana, tá? Pode usar cálculo, pode usar o seu conhecimento aí de função de segundo grau, você vai chegar no resultado, tá ok? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.